para caso vocês queiram rever, né? Entrar lá e ver alguma coisa. Para quem perdeu também não pode participar, né? Sobre presença, gente. Como a professora já falou com vocês na sala, e eu vou reforçar. Nós teremos 4 JEDs até a V1, que eu contei, certo? E aí, quem participar de 3 e preencher o formulário da presença direitinho, vai receber um ponto na V1. Isso é uma concessão da professora, não é uma concessão da supervisoria de monitoria, certo? É só da professora. Então, assim, vão ser 4 JEDs, participa de 3, ganha um ponto na V1, certo? É só preencher a frequência direitinho que dá certo. E aí, eu tive a informação ontem da coordenação que eu teria que fazer 15 JEDs no mínimo. Então, provavelmente, a gente vai adicionar algum JED aí nesse meio período, porque no total que eu contei deu 14 sábados, até o final do semestre. E, na verdade, vão ser 15, tá bom? Mas aí, provavelmente vai ser durante a semana, vou utilizar para alguma revisão ou algo assim. Eu aviso pra vocês, a gente vai alinhando no grupo, certo? Gravação no YouTube, vou colocar lá e vou mandar o link pra vocês. Sempre no final do dia, tô gravando agora, no final do dia eu subo lá. Pontinho na AV, já falei. Certificado pelo PTA. Esse certificado serve pra atividade complementar, tá? Eu não sei se vocês já sabem, mas vocês têm que ter uma quantidade mínima de atividade complementar, porque isso é como se fosse uma cadeira dentro da grade de vocês. Se não tiver isso, não se formam. Então, eu vou logo dizendo. Então, quem quiser ir adiantando, juntando seus certificados de GED, de congresso, de palestra, isso tudo conta, viu? Pra não se aperrear no final do curso. Material complementar vai estar lá no nosso Drive. Inclusive, já subi algumas coisas pra vocês. Vou já subir também o nosso slide pra vocês já acompanharem, tá? Sempre que eu colocar alguma coisa nova lá, eu vou avisar pra vocês no grupo. O nosso JED vai funcionar com algumas dinâmicas de, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do Kahoot, que é tipo um joguinho que você responde e tal, e fica tipo um ranking. Eu gosto bastante, porque já fiz isso em outros JEDs e foi muito bom, e eu acredito que os alunos, assim, né, interajam mais. Vamos às doutrinas. Uma pessoa até veio me perguntar qual doutrina usar e tal. No meu tempo, como se fosse 1000 anos atrás, no meu tempo eu usei bastante essa no Humberto Teodoro, porque eu gostava muito, a linguagem é fácil, não é tão técnico, ele é bem direto, sabe? E assim, é uma disciplina que você tem que acompanhar com doutrina e com Vadimeco também. Inclusive, vou já falar do Vadimeco pra vocês. É uma disciplina que você tem que acompanhar com doutrina, porque ajuda a clarear as ideias, sabe? É algo muito teórico, mas também que vocês têm que ir colocando na prática, e auxiliando com a doutrina ajuda bastante. Essa aqui é a melhor que eu já usei, certo? Eu já usei também do Fred Dier, não curti muito, mas tem quem goste. Já usei do Daniel Assunção, tem quem goste, eu não gostei. E tem essa do Euclides Donizete, que também é muito boa e tá na biblioteca virtual. De todas, eu prefiro a do Humberto Teodoro Júnior, porque eu acho mais fácil. Mas a linguagem é mais fácil, porque tem autor que enfeita muito, e enfim, o direito não precisa ser assim, necessariamente. Tá? Aí, esses dois aqui que estão marcados, tem na biblioteca virtual, esses dois não tem. Caso alguém queira comprar, né, Fred Dier é muito bom também, só é muito caro, mas é muito bom. E, por fim, não me deixem falando sozinha, por favor. É a primeira vez que eu dou GED, né, a primeira vez que eu tô sendo monitora. E vai ser muito legal se vocês fiquem, né, interagindo comigo, eu agradeceria bastante. Porque é muito ruim ficar falando sozinha aqui, agora eu entendo o professor. Oi, Noêmia. Quer falar? Levantou a mão sem querer? Não, é só para falar, você nunca tá sozinha não, filha. A gente aqui fala até demais. Show de bola, então tá perfeito. Bora lá começar, né? Muito obrigada, viu? Já me sinto acompanhada aqui. Deixa eu interromper isso aqui. Colocar o outro.
prova é pesquisada, vai permitir consulta. Então, enquanto vocês estiverem no JET, estejam com o vadimecozinho do lado, já para ir marcando. Eu não sei se vocês já têm o costume de marcar o vadimeco, mas não adianta de nada você ser permitido consulta, ser permitida a consulta na prova, e vocês não saberem onde estão os artigos. Então, assim, peguem o vadimeco e vão marcando. No GED, na aula. No GED é melhor porque vocês vão estar em casa, né? E aí não precisa estar levando peso para a faculdade. Oi, pode falar. Amanda, eu costumo anotar no meu vadimeco, certo? Show. Mas assim, eu venho da Unicristos e lá o vadimeco que o pessoal, porque lá só depois de um certo tempo é que pode ser consultado. A gente infelizmente não consultava, era um pandemônio. Mas, assim, lá para um certo período, o pessoal tinha que comprar um vadimeco, porque tinha que chegar uma hora antes, porque as pessoas iam analisar, olhar tudo para ver se havia alguma anotação. Na Unifor, a gente também tem que fazer isso, ou a gente pode levar o nosso vadimeco com anotações? Assim, tem professores, eu vou até falar uma coisa para vocês levarem para a vida. Tem professores que revistam o vadimeco antes da prova. Eu tive uma professora semestre passado que ela pegava meu vadimeco e ia olhar página por página. Inclusive tinha um atestado dentro do meu vadimeco, ela ficou olhando o meu atestado. Tirou e ficou olhando. E assim, porque às vezes eu guardo papel dentro, né? Mas assim, e sobre ter papel, sobre ter atualização de legislação dentro do vadimeco, não tem problema nenhum. O problema é se você anotar coisas da disciplina, de tipo assim, resposta, sabe? Pesca. Só não pode anotar pesca. Mas você Não, pegar o vadimeco e marcar, né? Eu vou já pegar aqui o meu pra mostrar pra vocês. o meu é assim, o meu não é marcado e eu estudo, aí eu pego, estudo. Às vezes a própria professora está falando, aí o que ela está contando, às vezes ela diz, não dá um exemplo, aí eu coloco do Sim, lado, entendeu? eu entendo, eu também faço isso. Também faço isso, eu Pois também. é, aí é isso que eu estou querendo saber. Se eu vou ter que comprar um novo vadimeco, porque Não, de jeito nenhum. porque assim, lá a gente não utilizava. Então, o que é que eu fazia? Eu assistia a aula do YouTube, no qual, nessas aulas, as pessoas comentavam, né? Explicavam artigo por artigo, parágrafo, inciso. Aí eu ia colocando do lado. Mas eu fazia isso porque lá na Unicristo a gente não usava uma vadimeco, a gente não podia pesquisar. Mas na Unicristo, na Unifoc pode, aí eis a pergunta, eu vou ter que comprar um outro vadimeco, porque o meu tem muita coisa anotada. Não pesca, mas a própria explicação do artigo, do inciso, do parágrafo, entendeu? Sim, sim, entendo. Eu também faço isso no meu. A professora Nathalie, nunca vi ela revistando o vadimeco, não. Ela é muito tranquila em relação a isso e tal. Porque assim, galera, processo civil é muito de... Tem no código? Tem no código. Mas se você não entender, não adianta de nada. Então assim, você levando pesca ou não, ela é muito tranquila em relação a isso, tá? Não tô dizendo pra vocês levarem pesca, claro, mas em relação à consulta, você pode ter o seu vadimeco na mão, todo perfeitinho lá e tal. Mas se você não souber a teoria, se você não entender, não vai servir de nada. É isso que eu quero dizer, tá? Sim, alguns professores não permitem consulta. Vocês vão ver isso mais na frente na faculdade, que alguns não permitem. Ela tá permitindo agora por conta que outros professores da mesma cadeira permitem. Eu, por exemplo, quando fiz a minha, a professora Mariana permitia, certo? Deixa eu só pegar aqui meu VAD pra mostrar pra vocês. Só um minuto. Ó, galera. O meu, eu gosto de marcar com post-it. Porque é muita coisa e eu me encontro melhor. Então, o que eu faço? Todo marcado. Isso aqui é só do semestre passado, porque eu comprei ele semestre passado. Eu marco e já coloco
o tema do artigo que está aqui. Por exemplo, semestre passado eu fiz trabalho 2. Aí tem aqui, ó, atividade insalubre perigosa. É o artigo de atividade insalubre perigosa. Tipo, não é pesca, não é anotação. É só o tema pra você se localizar, entendeu? Aí tem gente que gosta de marcar com esses negocinhos que já vem no VAD, ó. Isso aqui. Só que eu acho pouco, né? Porque muito artigo e tal. Aí tem gente que gosta de comprar aqueles marcadorzinhos. Eu não gosto porque é pequeno, não tem como escrever. Mas você anotar dessa forma aqui e colocar o tema do artigo, do capítulo e tal, não tem problema nenhum, certo? Façam isso pra vocês se encontrarem durante a prova. Porque só levar e não saber onde procurar e tal é muito chato, você fica perdidão. Tranquilo? Mais alguma dúvida em relação ao VAD? Show. Tem um ok aqui pra eu saber. Please. Show. Obrigada, Brown. Vamos lá. Nossa unidade 1 é petição inicial, certo? Hoje eu vou ver com vocês mais em relação à estrutura e requisitos obrigatórios. Vamos ver exemplos também. Aí no próximo GED a gente vê aditamento, emenda inicial e indeferimento, ok? A gente vai ver até onde a professora deu, mas vai pular só essa parte de indeferimento e aditamento porque é uma coisa simples. Aí próximo GED eu dou rapidinho pra vocês. Provavelmente a gente já vai começar a unidade 2 no próximo GED também, certo? Eu vou falando aqui, vou perguntar se vocês têm dúvida. Qualquer coisa pode levantar a mão ou mandar mensagem no chat que eu vou ver, certo? E vamos lá, né? Petição inicial. Primeiro de tudo, a gente precisa entender onde que a gente está. Vocês estão em processo civil 1, na disciplina e tal, mas vocês precisam se situar se dentro da trajetória de um processo judicial, em que parte vocês estão. Antigamente, no Código de Processo Civil antigo, a gente chamava os procedimentos de rito ordinário, sumário e sumaríssimo, que era o do juizado especial. Atualmente, com o Código de Processo Civil de 2015, a gente chama o procedimento de comum. É o procedimento comum. E o que não for procedimento comum é procedimento especial, que são procedimentos que têm legislação específica para isso. Por exemplo, uma ação monitória, que é a prima da ação de execução, ela tem um procedimento todo descrito lá no CPC, só para ela. Então, ela já não é um procedimento comum. Os procedimentos comuns são todos os processos judiciais que não têm legislação especial, certo? E aí, dentro da nossa disciplina, agora a gente está nessa fase postulatória, certo? A petição inicial, ela fica dentro dessa fase postulatória. É quando ela acontece. A fase postulatória, ela é basicamente a fase que você vai iniciar o processo, que você vai pedir primeiro, certo? Essa fase, ela inclui tanto a petição inicial, quanto a contestação ou reconvenção e a audiência de conciliação, né, se optarem por ter. E aí a gente vai ver, não sei se vocês já visualizaram o plano de ensino, mas um plano de ensino é meio que dividido por essas fases. A gente tem postulatório, saneamento, instrutório e decisório. E lá no plano de ensino já vem falando disso, tá? Saneamento é quando o juiz pega, né, o processo para ver qual andamento vai seguir. Aí depois vem a produção de provas, que é essa fase instrutória aqui, e a decisória, que já vem com a sentença, certo? De início a gente vai estudar postulatório, né, porque vamos começar certinho o caminho aqui. Petição inicial. Eu coloquei um conceito aqui de petição, só que eu acredito que vocês só vão entender, porque quando a gente vê assim de cara, a gente fica, meu Deus, é difícil. Não tô entendendo o que é isso aqui. Mas vocês só vão entender quando eu explicar essa parte aqui de baixo, tá? Eu vou ler agora, vai dar um nó na cabeça de vocês, e quando eu for explicando, vocês vão entender o que eu quis dizer aqui no conceito, tá? Veículo de manifestação formal que inicia a relação jurídica processual, o qual revela ao juízo a lide e a pretensão da parte autora. Amanda, não entendi. Beleza. Vamos aqui para o artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.
que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o processo judicial em si, ele só vai começar, de alguma forma, com a iniciativa da parte autora. Ele quer dizer que, enquanto a parte autora não for lá entrar a parte autora não, né? O advogado que vai representar ela. Mas enquanto não for lá no ESAG, no PJE, iniciar o protocolo da petição inicial, não existe processo. Certo? E quando ela tem a iniciativa de iniciar esse processo, ela está exercendo o direito subjetivo de ação. Esse direito subjetivo de ação é exatamente a parte inicial do processo. Ela chegar e protocolar a petição inicial. Certo? Por outro lado, que a gente meio que tem duas vertentes. Por outro lado, o judiciário, enquanto a parte autora não exerce o direito de ação dela, o judiciário vai estar inerte, que é justamente o princípio da inércia da jurisdição que vocês viram em TGP. Provavelmente viram em TGP. O princípio da inércia da jurisdição, ele diz que a tutela jurisdicional somente será prestada após provocação da parte. Ou seja, enquanto eu não tiver uma provocação da parte autora, o judiciário não faz nada. Porque o judiciário não pode se meter numa coisa que ele não foi chamado. O judiciário, ele é sensato. Certo? Enquanto a parte autora não for lá protocolar a petição, o judiciário vai ficar parado no cantinho dele, não se mete na situação que não foi chamado. Ele não mete a colher. Entendeu? E aí, isso é justamente o princípio da inércia. O Código de Processo Civil, ele deixa bem claro isso quando ele fala: o processo começa por iniciativa da parte. Ou seja, o processo só vai começar por iniciativa da parte. Por exemplo, os professores costumam muito dizer que o judiciário, ele não costuma agir de ofício, principalmente para instaurar uma relação jurídica. Porque, por exemplo, um juiz estava passando aqui ali naquela avenida da Unifor, em frente ao McDonald's, houve uma batida de carro, né, um acidente de carro. Ele viu claramente que o motorista estava errado, o motorista do carro. Ele derrubou a moto, enfim, estava errado. Aí ele olhou pro motorista e disse assim: vou colocar um processo contra você. Ele não pode fazer isso. Ele, atuando como juiz, ele não pode fazer isso. Porque ele tem que esperar o cidadão, a pessoa física, iniciar. Entendeu? Ela que tem que provocar o judiciário para que o judiciário possa agir. Para que o judiciário possa entrar naquela situação e agir como um solucionador do litígio. Certo? A nossa petição inicial, ela está legislada no 319 ao 331 do CPC, que é justamente o capítulo todo de petição inicial, certo? A gente vai detalhar mais esse artigo mais na frente, o 319, porque ele é muito útil e vai ser muito útil para vocês. É um artigo que vocês vão adotar para si mesmo. E vocês nunca vão esquecer, vocês vão sair dessa disciplina sem esquecer o 319. E tá tudo bem até aqui, vocês estão entendendo? Dê um legalzinho aqui, reage. Show. Muito obrigada. Arrasou. Sobre a petição inicial em si. A petição inicial, ela é como se fosse um pedido, certo? É um pedido. É um documento de pedir. E dentro da petição inicial, a gente divide o pedido em duas vertentes, duas perspectivas. Primeiro que a petição inicial, ela vai demandar a tutela do Estado. Vocês lembram que eu falei agorinha sobre o princípio da inércia da jurisdição? Enquanto eu não provocar, o judiciário vai estar parado. Então, através da minha petição inicial, eu vou pedir que o judiciário me ajude, certo? Eu vou dizer: ei, me ajuda aqui, por favor, que eu não estou conseguindo resolver minha situação sozinho, preciso da sua ajuda. E ele, como Estado, né, como representante do Estado, ele vai lá e vai me ajudar. Então, através da minha petição inicial, eu vou demandar a tutela do Estado. A tutela jurisdicional só pode ser prestada depois que for demandada, depois que for pedida, certo? Isso é a primeira parte da minha petição. A segunda parte, eu vou ter o meu pedido em relação ao réu. Porque na petição inicial,
como a gente narra a situação que me levou a entrar com a petição inicial, que me levou a iniciar o processo, eu vou ter que falar para o juiz o que eu quero daquela pessoa contra a qual eu estou entrando com a ação. Por exemplo, se eu entro com a ação de indenização por danos morais contra uma empresa porque demoraram a resolver o meu problema em relação ao serviço e tal, eu vou dizer, olha, eu quero isso aqui em relação a essa pessoa jurídica, certo? Porque ela me causou isso aqui, isso aqui, isso aqui, que são os fatos, né? E eu quero isso aqui dela. Então, ao mesmo tempo que eu falo, descrevo a minha situação, eu também vou pedir o que eu quero em relação àquilo ali. Porque não ia adiantar de nada eu só narrar o que aconteceu, eu só narrar a situação e não ter um pedido em relação àquilo ali. O processo ia ser desnecessário, né? E show até aqui. Vamos voltar agora para o conceito. Veículo de manifestação formal. O que é veículo de manifestação formal? Um documento. A petição inicial é um documento, certo? Um documento formal é por onde eu vou escrever não, né? Ninguém escreve mais petição, mas onde eu vou digitar, eu vou elaborar aquele meu documento ali e ele vai iniciar a relação jurídica processual. Ou seja, é o primeiro documento do seu processo. Não existe outro documento que vem primeiro do que a petição inicial. Mas ele é o que inaugura. Ele corta a fitazinha da inauguração do processo, é ele, petição inicial. Certo? Inicia a relação jurídica processual, o qual revela ao juízo a lide. Ou seja, essa parte que ele está dizendo que a parte autora vai narrar o que aconteceu, vai narrar a situação. E a pretensão da parte autora. Ou seja, ele vai iniciar o processo, ele vai descrever a situação e vai dizer o que a parte autora quer a partir daquilo ali, certo? Justamente tudo que a gente viu aqui, tudo que a gente vê no artigo 2º, certo? Tudo que a gente vê sobre o princípio da inércia, direito subjetivo de ação, é basicamente isso aqui. Então, quando perguntarem pra vocês, quando um parente perguntar no jantar de família, no almoço de família amanhã no domingo, fulano, você tá fazendo direito e tal, você sabe o que é uma petição inicial? Aí você vai dizer, tia, é um veículo de manifestação formal que inicia a relação jurídica processual, o qual revela ao juízo a lide e a pretensão da parte autora. Aí tua tia vai olhar e ficar, meu Deus, ele sabe mesmo, é bichão, sabe muito. Certo? Tranquilo? Deu pra entender o que é a petição, o conceito, por que a gente tem uma petição, pra que a gente faz petição. Show? Deu legal, deu legal. Vamos agora para requisitos e estrutura da petição inicial. Como eu disse, eu estou seguindo o plano de ensino de vocês, certo? Lá no plano de ensino tem dizendo que a gente passa pelo conceito e a gente passa pelos requisitos obrigatórios. Os requisitos obrigatórios eu não coloquei aqui porque é uma nomenclatura meio que desnecessária, porque não utilizam muito esse negócio de requisitos extrínsecos e intrínsecos. Eu não coloquei o intrínseco aqui, né? Mas o extrínseco eu coloquei aqui pra vocês verem. Os requisitos intrínsecos, ele quer dizer que o que é que tem dentro da minha petição. Intrínseco quer dizer que é da essência daquela coisa. Então, dentro da minha petição, eu vou ter esses requisitos aqui, ó. Eu tenho que ter isso aqui, certo? Isso aqui é a estrutura de uma petição inicial. Inclusive, depois, quando vocês estiverem estudando, que eu sei que vocês vão pegar esse material depois para estudar, anotem isso aqui, levem isso aqui para a vida de vocês. Porque isso aqui vai guiar vocês pelo resto da atuação na profissão e pelo resto da faculdade. A estrutura de uma petição inicial é isso aqui. É o que a gente usa na OAB, é o que a gente usa lá na cadeira de estágio, quando vai atuar lá no EPJ, é o que a gente usa no projeto passo a passo, é o que a gente usa dentro de sala de aula. Vou colocar o slide no Drive e vou mandar no grupo também, certo? Mas vai ficar disponível lá no Drive, certo? Sim, voltando. Nossa estrutura é essa aqui, tá? Guardem isso aqui pra vida de vocês. Eu vou detalhar cada ponto desse aqui nos próximos slides que vão passar já já. A gente tem cabeçalho, identificação da peça, qualificação das partes, das questões anteriores ao mérito, dos fatos, do direito, do pedido, das provas, valor da causa e finalização. Seguindo essa estrutura aqui, vocês vão ser felizes.
não tem erro. Além da estrutura, além do que precisa estar dentro da petição inicial, a gente tem no artigo 320, o CPC fala assim: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E o que são esses documentos indispensáveis? São os nossos requisitos extrínsecos. O CPC, ele diz, a petição inicial tem que ter documentos indispensáveis, certo? Ela não pode ser só protocolada lá no ESAG, no PJE, no CRETA, e não ter nenhum documento que acompanhe, certo? Não dá pra só jogar o documento da petição inicial lá. Então a gente tem esses documentos, certo? O que são esses documentos indispensáveis? São os documentos pessoais da autora, aqui ó, parte autora, né, no caso, RG, CPF, comprovante de residência, procuração. Isso aqui é muito importante, você como advogado, como futuro advogado, tem que colocar procuração nos autos do processo, junto com a petição inicial, se você está atuando como o primeiro advogado, né? Depois a gente vê que tem subestabelecimento, quando você transfere um processo para outro advogado e tal. Mas de início, se você está protocolando a petição inicial, coloquem a procuração, certo? Tem que estar assinadinha lá, tem que estar bonitinha. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é a capacidade que o cliente confere a você para atuar em nome dele. Como é que você vai exercer o direito do seu cliente em nome dele, se é uma procuração, se é uma autorização para o judiciário ver, né? Não tem como. Documentos mencionados na peça, por exemplo, contrato, print, recibo, nota fiscal. Ah, Amanda, mas print parece tão informal. Gente, parece informal, mas é uma coisa muito utilizada ultimamente. Quando eu estagiava lá no escritório, eu estava na área de contestação, né, polo passivo. E aí a gente usava muito de conversa com o cliente, de tipo, o cliente mandar mensagens, esculhambando a empresa, e a gente anexava lá no processo. Porque conta, entendeu? Conta. Print é uma prova válida hoje em dia. Certo que tem pessoas que agem de má fé e podem adulterar e tal, mas enquanto isso a gente considera que é verdadeiro. Entendeu? Aí vai recibo, nota fiscal, tudo que você citar de documento dentro da petição inicial, você tem que anexar junto com ela. Por exemplo, laudo médico, coloca junto. Ah, eu tô entrando com essa ação aqui de indenização por danos materiais porque comprei 4 pneus lá na Gerato Bastos. Os pneus papocaram, não prestaram, e eu sofri um acidente lá no anel viário. Aí eu tiro foto do carro, coloco lá na minha petição. Entendeu? Coloquem tudo vale. E aqui embaixo está a observação, né? São documentos que acompanham a petição no momento do protocolo. Simples assim. Porque eu acredito que vocês, não sei se alguém já teve contato com o protocolo de processo aqui, mas quando você vai fazer o protocolo, tem lá uma abazinha para você jogar seu documento principal, que vai ser a petição inicial, e as abas de baixo são para colocar os documentos meio que acessórios. E tem como lá você nomear, e tem lá classificação do documento, procuração, aí o outro, contrato, assim vai, entendeu? Tem um negocinho para você escolher lá. O nosso ESAG, nosso PJE é todo preparado para isso. Alguma dúvida em relação aos requisitos extrínsecos? Dúvidas? Temos dúvidas? Não temos? Tô falando muito rápido, vocês estão entendendo? Não? Tudo bem. Tudo claro e objetivo. É isso aí. Tudo perfeito, simplesmente. Ai, muito obrigada. Show de bola, vamos continuar. Qualquer coisa, levantem a mão, perguntem, certo? Vamos continuar aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai detalhar cada ponto desse aqui. Cabeçalho, identificação da peça e tal. Então, vamos começar aqui pelo... Eita, cabeçalho. Vamos começar pelo cabeçalho, tá? Essa parte aqui. O cabeçalho, ele tá aqui no nosso 319. Só um minuto. Vocês estão com o VADMEC, vocês estão com o CPC aberto aí?
conseguem visualizar o artigo agora? Sim, não? Sim. Show. Pois coloquem lá no 319. Deixa eu compartilhar. Dá pra compartilhar aqui, ó. Estão vendo o CPC, então, né? Olha, 319. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, no inciso primeiro aqui, ó. Certo? Aí, voltando aqui para nossa apresentação. Indica o juiz competente e endereçamento. O cabeçalho é justamente isso. Você vai dizer para quem essa peça está sendo destinada. Entendeu? O juiz competente. E muita atenção. A gente acha que é uma besteira. Mas isso aqui, perde ponto no AB. Isso aqui dá espaço para a pessoa que vai contestar, para o advogado da parte contrária que vai contestar, tem preliminar de contestação, que vocês vão ver mais à frente. A preliminar de contestação, se você colocar o cabeçalho errado, o advogado da parte contrária vai dizer, olha, ele errou. Isso aqui é competência, questão de competência absoluta. Colocou errado. Então, se atentem, a gente acha que é besteira porque não dá nem 2 linhas direito. Mas se atentem a isso aqui porque é muito importante, tá? Basicamente, endereçamento da sua peça. E a gente tem 2 formas de fazer. Sua chamada termina aqui. Gente, se a chamada acabar, eu vou mandar outro link no grupo, tá? Aí vocês entram lá. Sim, voltando. A gente tem 2 formas de fazer Só um minuto. A gente tem 2 formas de fazer o cabeçalho, certo? Essa primeira forma aqui, eu digo que a pessoa faz se ela tiver coragem. Porque é uma coisa a mais, é um detalhamento a mais. E você tem que utilizar dessa flexão de gênero aqui, ó. É obrigatório, tá? Obrigatório, porque, por exemplo, na OAB você não pode se identificar. Você não sabe pra onde é que o processo vai. Você não sabe se vai ser uma juíza ou se vai ser um juiz. Então você tem que utilizar a flexão de gênero. E como é mais detalhes, mais palavras, eu acho difícil. E minha memória é fraca, normalmente eu uso essa de baixo aqui. Mas vamos lá. Os dois vale a mesma coisa, certo? São equivalentes. Não existe uma melhor do que a outra, de forma alguma. É questão de se adaptar mesmo. Eu quero utilizar da primeira. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Fortaleza C. Pode utilizar, não tem problema nenhum. Decorou, tá utilizando essa? Continua. Adota uma pra sua vida. Só não fica indo de uma pra outra direto, porque aí você vai se confundir. Vai dar merda, entendeu? Adota uma pra você, leva pro coração e usa ela pelo resto da sua vida. Ao juízo da Vara Civil da Comarca de Fortaleza. É muito simples, né? É uma coisa que você entra na sua mente e não sai mais. Eu utilizo muito essa. Aí só explicando pra vocês uma coisa. Esses tracinhos aqui é porque a gente não sabe pra qual vara o processo vai ser distribuído. Entendeu? Pode ir lá pra 14ª, pode ir lá pra 35ª, pode ir pra segunda vara da Comarca de Pacatuba, pode ir pra vara única da Comarca de Aquiraz. A gente não sabe. Então a gente coloca aqui tracinho, porque não sabemos qual vara vai, né? E aí, Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Mas também pode ser Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Ou Vara Criminal da Comarca de Aquiraz. Entendeu? Esse civil, essa parte civil, pode mudar por família, por execução, por criminal. Tudo isso existe, certo? Essa parte aqui de vara civil é variável também. Assim como a parte do tracinho. A do tracinho é porque a gente coloca dessa forma aqui na petição. Vocês vão ver quando eu mostrar pra vocês. Certo? Como eu falei, as 2 formas são equivalentes. Não existe uma melhor do que a outra. Escolha a sua e vá ser feliz. Como vocês vão praticar bastante nessa disciplina, ontem já teve prática, né? A professora colocou vocês pra fazer petição. Adotem um pra vocês, certo? E utilizem durante o semestre. Porque fica mais fácil, ajuda mais. Eu não sei como é que vai ser a prova da professora Nathalie,
mas quando eu fiz a cadeira com a professora Mariana Dionísio, tem alguém com a mão levantada? Sim, eu não tô achando aqui essa chamada. Faz hora que eu procuro. Que chamada? Tem sua chamada, termina em 12 minutos. Ah, Minutos. sim. Quando fechar esse link aqui, é porque tem um limite de tempo, sabe? No Google. Aí quando fechar esse daqui, eu mando outro no grupo, tá? Não se preocupe. Ah, Tá certo? tá certo. Estava procurando aqui, não estava achando. Tudo bem, Show? desculpa. Não, tem problema não. Tranquilo. Gente, deixa eu só pegar meu carregador aqui. Rapidão, viu? Rapidinho. Pronto, voltamos. Continuando. Você escolhe um e vai ser feliz, certo? Isso aqui vai ser a primeira coisa que você vai escrever na sua peça. Primeira coisa. Agora vamos para o segundo ponto. Identificação da peça. Isso aqui é um pouco, não é polêmico, mas é bem variável. Porque, por exemplo, tem gente que gosta de colocar no início da peça. E tem gente que gosta de colocar entre a qualificação das partes. Eu vou já mostrar aqui uma estrutura de petição para vocês. E vocês vão entender o que eu tô falando, certo? Eu vou até abrir logo aqui. Peraí. Isso aqui já é o drive de vocês, tá? Quem quiser acessar. Isso aqui é um modelo de petição, certo? Olha aqui, ó, o que eu falei pra vocês sobre o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Vara Civil de Família e Sucessões da cidade, tracinho UF, né, Ceará e tal. Aí o que acontece? Tem gente que gosta de colocar o tipo de ação aqui entre a qualificação das partes, ó. Tá vendo? Gosta de colocar aqui no meio. Mas a estrutura que a gente tem do estágio, que a Unifor passa pra gente, é que seja dessa forma aqui. Cabeçalho, endereçamento evidencial e identificação da peça. Vem antes da qualificação das partes, certo? Vocês vão ver, quando eu passar para a qualificação das partes, que a gente pode colocar isso no meio também, que a gente pode repetir, que a gente pode colocar 2 vezes. Não tem problema nenhum. O importante, numa petição inicial, é que você identifique o seu tipo de ação, o seu tipo de peça. Entendeu? Se eu estou fazendo uma ação de indenização por danos morais, combinado com danos materiais, eu tenho que colocar lá, ação de indenização por danos morais, combinado com danos materiais. Ou uma ação de alimentos provisórios. Certo? O tipo de ação é que vai estar aqui. Mais na frente, vocês vão perceber que, por exemplo, na contestação, a gente não tem isso aqui, de identificar o tipo de ação. Porque a gente já vai ter um número do processo. Entendeu? A petição inicial, ela pede o tipo de ação porque a gente não tem número de processo ainda. O processo não foi distribuído, não gerou número, certo? A gente coloca porque a OAB pede, o estágio pede, enfim, né? Tem que colocar pra ficar bonitinho. Pra você não só chegar e botar excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Fortaleza e já, coloca o nome das partes e diz lá, eu quero entrar com ação, não sei o que, e não diz o que é que quer. É pra questão de organização mesmo, certo? Tranquilo? Alguma dúvida sobre identificação da peça ou cabeçalho? Tranquilo? Vamos lá. Qualificação das partes. Isso aqui é importante.
informações da parte contrária. Aí a gente pula aqui para o parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Ou seja, eu tenho a minha... Eu dei início ao meu processo, certo? Eu quero fazer um processo contra aquela pessoa, mas eu não tenho todos os dados dela. Não vou entrar com o processo por causa disso? De jeito nenhum. Você vai pedir na sua petição inicial: olha, doutor, eu não tenho os dados daquela pessoa. Eu preciso dos dados dela para poder, iniciar meu processo. Aí o juiz lá vai, libera a diligência para você poder obter aqueles dados, sem problema nenhum, certo? Isso nosso CPC ele já prevê no seu parágrafo 1º do 319, ok? Agora sobre a qualificação das partes, vamos lá. Deve conter dados das partes, capacidade postulatória, respeito à autoridade julgadora, fundamentação jurídica mínima. Vocês podem perceber que esses 3 pontos aqui, eles não tem lá no artigo. Porque é algo meio que implícito, sabe? De tipo assim, é algo da profissão em si e não do procedimento judiciário. É da profissão. Você tem que expressar a sua capacidade postulatória. E o que é a capacidade postulatória, Amanda? A capacidade postulatória é o fato de você ter dado poderes ao advogado para entrar com o processo em seu nome. O advogado ele pode entrar com o processo em seu nome se ele tiver dado a procuração lá e você tiver assinado a procuração. Então você concedeu direitos ao advogado para ele entrar com a ação em seu nome. Isso é a capacidade postulatória. É a capacidade de entrar em juízo. Respeito à autoridade julgadora. A gente vai ver aqui embaixo que é o mínimo de tratamento com o juiz de direito, certo? É um mínimo de tratamento. Você chamar de Vossa Excelência, por exemplo. E a fundamentação jurídica mínima. Vocês vão visualizar melhor agora no exemplo, tá? Vamos aqui, ó. Vocês conseguem ver esse texto direitinho? Querem que eu aproxime ou tá bom assim? Me digam se dá pra ver direitinho. Please. Eu não sei se é porque eu tô sem óculos. Aqui. Pronto, fica melhor assim, né? Vamos lá. Esse aqui é um exemplo, tá? Daenerys Targaryen, brasileira, solteira, motorista, portadora do RG número tal, inscrita sobre o CPF número tal, residente e domiciliada na rua Dona Leopoldina, número 45, Aldeota, Fortaleza CE, CEP tal, e-mail daenerysrainha@gmail.com. Gente, isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. Toda qualificação que você for fazer numa petição, num contrato, por exemplo, isso aqui é básico. Nacionalidade, estado civil, profissão, número do registro geral, né? A inscrição do CPF, o domicílio, né, e residência e o e-mail. Isso aqui é o básico. Aprendam a fazer isso, tá? Representada pelo advogado que assina a presente peça, conforme procuração em anexo. Lembra que eu falei que a capacidade postulatória aqui, ó, ela é o direito que você dá ao advogado para entrar com a ação em seu nome? Tá aqui, ó. Representada pelo advogado que assina a presente peça, conforme procuração em anexo. Isso aqui já é o nosso requisito extrínseco, ó, procuração que está em anexo, vai junto com a petição inicial. E ela tá dizendo, eu tô entrando com a ação, mas quem me representa é o advogado. Entendeu? E esse advogado também vai assinar a peça. Então, a gente coloca aqui, que assina a presente peça. E reparem, pelo flexão de gênero, advogado, flexão de gênero. Não posso me identificar. Amanda, Oi, pode pôr o WhatsApp também?
Em vez de e-mail? Pode, tem gente que Certo. coloca. Tem gente que coloca o telefone. Tá bom. Obrigada. É mais assim, porque no CPC ele pede que coloque e-mail, né? Quanto mais informação você tiver, melhor. Certo? Eu, por exemplo, quando eu fazia petição lá no banco, petição de execução, a gente colocava o número. Porque tinha, né? Já tinha um contrato lá do empréstimo, do financiamento, e aí a gente colocava. Quanto mais informação, melhor. Certo? Então, assim, capacidade postulatória, cheque. Respeito à autoridade julgadora, tá bem aqui, ó. Representado pela advocacia da petição, conforme procuração em anexo, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência. Vem respeitosamente diante de Vossa Excelência. Isso aqui é o respeito à autoridade julgadora. Gente, isso aqui é muito importante. Porque, né, assim, não tá no CPC, mas... falando sobre o respeito à autoridade julgadora, né? Vem respeitosamente diante de Vossa Excelência. Isso aqui é o respeito mínimo, o tratamento mínimo que você tem que ter com o juiz. Porque, querendo ou não, é a pessoa que vai julgar o seu processo, é a pessoa que vai analisar toda a situação e é também a pessoa responsável pela sentença no final de tudo. Então, assim, trata bem, né? É o mínimo. É o mínimo de gentileza que você tem que ter com alguém que vai analisar o seu processo, tá? Que vai dar seguimento ao processo. E como eu falei com vocês, ó, propor ação de indenização por danos morais em face de... Vocês estão vendo que eu repeti o nome da ação aqui, o tipo de ação? Tem gente que faz isso. No modelo que a Unifor disponibiliza pra gente, normalmente eles fazem isso, certo? Lá no EPJ e tal. Tem advogado que não faz. Tem advogado que coloca... já não faz a identificação da peça, igual eu mostrei pra vocês, né? Não faz a identificação da peça lá em cima, porque já coloca aqui na qualificação. Então, assim, vai muito de uma escolha, entendeu? O importante é você falar o tipo de ação que você está propondo. Vamos lá. Propor ação de indenização por danos morais em face de... Gente, parece besteira, mas esse em face de é muito característico de petição inicial. Porque quando vocês forem ver contestação lá na frente, vocês vão ver que já é outra palavrinha diferente. A gente não utiliza esse termo aqui na contestação. Entendeu? Porque muda a posição. A petição inicial, eu estou entrando com a ação contra alguém, ou seja, em face de alguém. Certo? E na contestação não. Na contestação eu estou respondendo a alguém. Então a gente já utiliza outro termo. Mas aqui a gente vai usar o em face de, certo? Aí vem aqui, vamos lá e qualifica o réu. John Snow, brasileiro, divorciado, autônomo, portador do RG número tal, inscrito sobre o CPF número tal, residente domiciliado, com base no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 927 do Código Civil de 2002. Que é isso? Que parte é essa aqui? Essa parte aqui é o que eu falei pra vocês da fundamentação jurídica mínima. Isso aqui é o básico e leva coisa pra vida de vocês, porque no tempo que eu fiz a cadeira, uma amiga minha esqueceu de colocar essa parte aqui, ó, do 319 na prova, e a professora tirou um ponto dela por causa disso, um ponto. Então isso aqui é muito importante, tanto para a prova, para a OAB, quanto para a vida de vocês. Toda petição inicial, ela tem uma fundamentação jurídica mínima. E essa fundamentação jurídica mínima, ela vem dentro da qualificação, certo? Sempre que você estiver fazendo a petição inicial, você sempre vai colocar o 319. Por que o 319? Porque o 319 é o artigo da petição inicial dentro do CPC. Entende? E esse artigo que vem seguinte, ele é relacionado ao tipo de ação que você tá propondo. Por exemplo, essa qualificação aqui diz respeito a uma ação de indenização por danos morais. Lá no 927, se vocês puxarem aí no CC, vocês vão ver que o 927, ele fala sobre a obrigação de indenizar. Se você pratica um ato ilícito, fica obrigado a indenizar por tal coisa. Entendeu?
Então, assim, isso aqui é a fundamentação jurídica mínima. Se você está propondo a ação, tem que ser com base numa coisa, num artigo, certo? Você não pode só propor na doida, não. 319 sempre vai ter na petição inicial, certo? E o que vier seguinte é acessório, ok? Muito importante que vocês decorem essa parte aqui. E outra coisa, na AB não é de bom tom que vocês usem a sigla do código. Não usem sigla no AB, tá? Porque pode ser assim, né? Pode ser que despontue alguma coisa e tal. Não é legal, não é de bom tom. Escrevam direitinho, código de processo civil. Que tipo de sigla, amor? Essa aqui, ó. Vou colocar no chat. CPC 2015. Não usem isso. Na qualificação de início. Entendeu? Ou, por exemplo, o CC 2002. Entendeu? Porque assim, é a primeira vez que você está citando o código dentro da sua petição. Então, assim, escreve o nome todo. Lá na frente, nos fatos não. No direito, quando você for dar a sua explicação jurídica sobre aquela situação, aí você pode, entendeu, abreviar. Mas enquanto isso, na qualificação, sempre escreva tudo, certo? Artigo, essa parte aqui do artigo pode. Porque já é de senso comum que todo mundo sabe que isso aqui é um artigo. Isso aqui é a palavra artigo, certo? Mas o código não. O código vocês escrevam tudo porque fica melhor assim e é mais confiável. Na dúvida, pequem pelo excesso. É sempre isso. Show, temos alguma dúvida em relação à qualificação das partes? Não, tranquilo. Show. Mais alguém? Tudo ok? Qualquer dúvida, galera, pode perguntar, viu? Perguntem, não levem dúvida pra casa, não. Sua pergunta pode ser a dúvida do colega. Vamos lá. Seguindo nossa estrutura, a gente veio para as questões anteriores ao mérito, certo? Tem cabeçalho, tem identificação da peça, tem qualificação das partes e tem questões anteriores ao mérito. Por que o nome é assim, questões anteriores ao mérito? Porque é justamente antes de eu entrar na minha lide, na narração da lide, na narração do litígio, certo? É antes dos fatos, é antes dos direitos, é antes do valor da causa, do pedido e tal. Questões anteriores ao mérito. Essas questões aqui são relacionadas ao procedimento. Tipo assim, gratuidade da justiça é relacionada ao procedimento. Prioridade na tramitação relacionada ao procedimento. Sigilo processual, tutela provisória, tudo relacionado à norma processual. Tá falhando, gente? Me digam aí se tá falhando, por favor. Tá ok? Tá ok? Vocês estão me escutando bem? Ai, meu Deus. Será que tá falhando? Tá ok. Tá ok, né? Show. Vou continuar. Qualquer coisa, como vocês vão revisar, eu sei que vocês vão revisar, eu confio em vocês, aí vocês olham lá no vídeo. Se falhar alguma coisa, se não entender alguma coisa, pode perguntar também, viu? Eu repito, não tem problema nenhum. Vamos lá, questões anteriores ao mérito. São questões relacionadas ao processo. Ei, Amanda, deixa eu te perguntar uma dúvida em relação ao exercício que nós fizemos ontem em sala. A questão do alimentos para aquele neném em formação é questão de prioridade na tramitação também, né? É porque eu não vi o caso concreto de ontem, mas me conta aí como era. É o caso de uma moça que ficou grávida do namorado e ele não quis assumir, e ela entrou com a ação pedindo, tipo assim, 1.500 de pensão mensal para alimentos gravídicos. Aí, por exemplo, no caso como isso, aí como é aquela coisa que tem uma certa urgência, a gente entra com prioridade na tramitação? Eu acredito que entre como prioridade porque se trata de criança e adolescente, certo? E é uma das possibilidades da prioridade na tramitação, além de idoso. Mas também poderia
Show. Bora lá. Vamos iniciar aqui com gratuidade da justiça. É aquela perguntinha que a professora fez na sala pra vocês, que até escreveu no quadro. Teve até uma colega que mandou no grupo a foto do quadro. O cliente pode pagar? Se o seu cliente pode pagar, você não precisa saber disso aqui. Mas, na maioria das vezes, o cliente não quer pagar. Porque, querendo ou não, o processo é caro. É caro pra caramba o processo. Então, a gente tem que se preparar pra isso, né? Os artigos 98 e 99 do CPC 2015, eles falam justamente disso. Que as pessoas que não têm condição de pagar, né, podem, vou abrir aqui pra vocês, sim, podem ser isentas do pagamento das custas. E esse pagamento das custas inclui muita coisa. A gente acha que não, mas inclui, certo? Tá aqui, ó. Da gratuidade da justiça. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A gratuidade da justiça compreende as taxas ou as custas judiciais, os selos postais, despesas com publicação na imprensa, indenização devida à testemunha, despesas com realização de exames, honorários do advogado, custo com a elaboração de memória de cálculos, depósitos, emolumentos, inclui muita coisa, né? Você basicamente não vai pagar pelo processo. Aí eu lembro... Show, Erilândia. É isso mesmo, é porque vocês vão ter uma unidade só de tutela, entendeu? Então, provavelmente, seria só prioridade na tramitação mesmo. Mas vocês vão ter, eu acredito que seja a última unidade, inclusive, só de tutela, que é uma coisa muito importante, inclusive. Tutela de urgência, tutela incidental, tem vários tipos, sabe? Então, é uma coisa que vocês vão ver mais na frente mesmo. Voltando aqui para a nossa gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça inclui muita coisa. E eu lembro que quando a professora estava falando em sala, teve alguém que perguntou: ah, professora, mas se é gratuidade da justiça, a pessoa não vai pagar, por exemplo, uma indenização? Gente, assim, a pessoa pode ser executada, entendeu? O juiz, na sentença, deferiu o pedido de indenização. A pessoa tem que pagar 5 mil reais. Aquela sentença ali virou um título de execução. E ela pode ter um outro processo além disso, entendeu? Para executar aquela sentença. Mas em relação às custas processuais, em relação às despesas relacionadas ao processo, ao andamento do processo em si, a pessoa não paga. Entendeu? E outra coisa, não precisa ser pobre de maré para ter esse benefício concedido. Porque, por exemplo, eu só preciso alegar que ao pagar essas custas processuais, eu vou estar prejudicando a minha subsistência. E tipo assim, eu tenho dinheiro suficiente para comer, para pagar o meu teto, para comprar, para botar gasolina no meu carro. Mas se for para pagar custas judiciais, eu não tenho, porque isso vai prejudicar a minha subsistência. Vai tirar o alimento da boca do meu filho. É isso, entendeu? É basicamente isso. Então a gente vem aqui no exemplo. Como eu coloco a gratuidade da justiça na minha petição? Assim, ó. A parte autora requer os benefícios da gratuidade da justiça em consonância com os artigos 98 e 99 do CPC 2015, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo próprio. Olha o que eu falei, de prejudicar a sua subsistência, né? Basicamente isso, gente. Por exemplo, eu já vi, quando eu trabalhava no TJ, né? Eu já vi influencer pedindo gratuidade da justiça. Influencer famosinho. Por quê? Gente, custo judicial é muito caro. É um negócio caro. Eu não sei se vocês já viram um guia de custos, mas é muito caro. E assim, pode prejudicar de fato a pessoa, entendeu? Então você não precisa ser pobre, sei lá, inscrição no NIS, Bolsa Família, para poder pedir gratuidade da justiça. É mais uma questão de não prejudicar a sua sobrevivência, certo? Seguindo. Prioridade na tramitação. Prioridade na tramitação
prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais, inciso 1, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou portador de doença grave. Isso aqui, ó, é prioridade, certo? Idoso tem prioridade sim na tramitação. Aí tem várias situações. As principais são idoso. As principais são idoso, certo? Pessoa com doença grave ou regulados pela Lei 8.069, que é o nosso conhecido ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, quem tem prioridade na tramitação, na maioria das vezes, idoso, pessoa portadora de doença grave e criança e adolescente, certo? Que foi justamente o caso que a Noemi estava falando. Show? Deixa eu tirar isso aqui. Vou voltar aqui pro nosso slide. Amanda, e como eu vou colocar esse pedido de prioridade na tramitação dentro da minha peça? Isso aqui é um exemplo do caso de idoso, certo? A parte autora requer os benefícios da prioridade na tramitação previstas pelo artigo 71 da Lei 10.741 de 2003. Essa lei aqui é o Estatuto do Idoso, tá? Quando você coloca a prioridade na tramitação e você vai dizer qual é a hipótese, você tem que colocar tanto o 1048, que é o que está lá no CPC, quanto a lei específica relacionada àquela situação. Se for um idoso, coloca o Estatuto do Idoso. Se for criança e adolescente, coloca a numeração lá da lei do ECA, certo? Continuando aqui. E 1048, inciso 1, para que sejam assegurados todos os direitos referentes a qualquer pessoa com idade superior a 60 anos. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. É muito básico. E a parte autora requer os benefícios da prioridade à tramitação. Com base nisso e nisso, para que sejam assegurados os direitos referentes a qualquer pessoa com idade tal, se fosse criança. Para que sejam assegurados os direitos da criança e do adolescente. É assim, entendeu? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem alguém querendo entrar e não está conseguindo. Só um minuto. Vou mandar o link para essa pessoa. Não sei quem é. Clarissa. Clarissa já conseguiu entrar? Tem alguma Clarissa aqui? Não. Continuando. Já ela entra. Deu pra entender prioridade na tramitação e gratuidade da justiça? Tá ok essa parte? Dê um legal aqui e reajam. E um ok no chat. Show. Thank you. Muito obrigada, galera. Adoro que você responde. Vamos lá, sigilo processual. Abraão, pode falar. É só uma informação. Mesmo eu faço a petição, aí eu boto lá a documentação do meu cliente, exemplo, ele tem 90 anos. O juiz, mesmo ele vendo a identidade, se eu não pedir prioridade, ele não vai dar? Não, você tem que pedir. Não é um pedido implícito, certo? Tem que pedir a prioridade. Porque não é algo que o juiz faça de ofício, entendeu? Tem que provocar. A lógica do judiciário é muito essa, sabe? Tem que provocar para poder fazer. Sigilo processual, vamos lá. Normalmente é pedido em ações que envolvam pessoas públicas, ações de família.
isso está disciplinado no 189 do CPC. Ok? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que exijam interesse público ou social. A gente já, eu não sei vocês, né, mas eu já vi muito na televisão, quando tá tendo algum caso, né, de grande repercussão da mídia e tal, normalmente esses casos, eles tramitam em segredo de justiça, por conta do interesse público, sabe? Tem muita gente curiosa, e quer saber, quer ver, e acaba que é melhor que seja, que tramite em segredo, para não prejudicar, né, o andamento processual. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união de estado, filiação, todas as ações de alimentos aqui, ó. Alimentos não, família, perdão. Em que conste dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Fazendo um gancho com a pergunta que o Abraão fez, nesse caso aqui, por exemplo, a gente viu que o CPC, ele já como eu posso dizer, ele já tem a previsão sobre o sigilo processual. Mas mesmo assim é interessante que você peça, tá? Normalmente, ações de vara de família, você não precisa pedir. Mas essas outras que são de interesse público, por exemplo, mesmo que seja que tramite no âmbito civil, é interessante que você peça, certo? Essas ações dos influencers que eu falei, é bom pedir, entendeu? Quando o processo vai direto para a vara de família, já fica lá em segredo de justiça. Mas quando tramita no âmbito civil, é interessante que peça. Show? E como eu vou fazer isso? Basicamente a mesma coisa das outras questões. A parte autora requer o segredo de justiça previsto no artigo 189 para que sua imagem seja preservada e para assegurar o sigilo durante toda a marcha processual. Show? Não tem segredo. Tutelas provisórias. Gente, isso aqui eu vou passar bem rápido porque nosso tempo já tá acabando, né? E como é a unidade que vocês vão ver mais na frente, não tem muito o que falar sobre isso aqui. De todo modo, as tutelas provisórias, elas estão disciplinadas no 300, artigo 300 ao 311 do CPC. E são utilizadas em casos de extrema urgência. Quando tem probabilidade de direito, ou seja, quando eu entro com aquela ação, mas já dá para visualizar que eu vou ganhar, para não ter prejuízo para outra parte, entendeu? Então tem que ter essa probabilidade de direito, ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por exemplo, plano de saúde negou realização de cirurgia decisiva para a vida do paciente. O advogado requer de imediato a tutela. Porque senão, se aquele paciente morrer, não tem por que a ação continuar, né? Então, é algo que é para ser analisado de imediato, certo? Então, pedido de urgência mesmo. Pedido agora. Pedido. A professora viu com vocês essa semana, né? Sobre o pedido tem que ser certo, o pedido tem que ser determinado. Quem disse isso, Amanda? O CPC. O CPC nos diz tudo sobre a petição. Começa daqui, ó. Do pedido, seção 2. O pedido deve ser certo. Aí compreende-se no princípio, no principal, os juros legais, correção monetárias e verbas de sucumbências. Isso aqui, gente, a gente já coloca dentro do pedido. Quando eu mandar o modelo para vocês, a petição, vocês vão ver que a gente faz o PED, né, o valor do pedido e tal, se tiver valor pecuniário, claro, e já coloca assim, com a devida correção monetária e juros legais, atualização monetária e juros legais, sempre assim, certo? Outro ponto, o pedido deve ser determinado, segundo o artigo 324. Ou seja, quando ele diz determinado, ele quer dizer em relação ao valor, entendeu? Tipo assim, o valor ele tem que dizer quanto é, o que ele quer, até onde ele quer. E aí, vamos lá. Além disso, o pedido tem que ter conexão com a causa de pedir, os fatos. Ou seja, porque não adianta eu contar girafa e pedir abacaxi. Não tem nada a ver. Então, assim, os meus fatos têm que ter relação com o meu pedido. Se eu entrei com a ação narrando que eu não recebi um produto que eu comprei
comprei pela internet, a transportadora não entregou meu produto, o meu pedido tem que ser uma indenização por dano material, talvez uma indenização por dano moral, já que eu não, né, passei por todo um transtorno, desvio de produtividade, tem toda uma questão, sabe? Mas tem que ter conexão. Não posso pedir girafa e ter descrito abacaxi. E os pedidos, ele tem tipos: pedido alternativo, pedido subsidiário, cumulativo, combinatório. Todos eles estão no CPC, certo? Mas só passando aqui por cima. Alternativo pode se realizar de uma forma ou de outra, ou seja, eu tenho uma obrigação e, na verdade, eu quero uma coisa, certo? Como eu quero essa coisa? Essa coisa que eu quero, ela pode se realizar tanto de uma forma, pelo cumprimento de uma forma, como de outra. Inclusive, tem casos que o CPC disciplina que o devedor, ele pode escolher a forma pela qual ele vai cumprir aquela obrigação, certo? E pode ser o juiz que não escolhe, o juiz dá a oportunidade do devedor dizer como ele quer cumprir aquela obrigação, como ele quer cumprir com aquela sentença, certo? Subsidiário, ele é muito ligado em relação ao pedido principal, ou seja, sempre que você vê alguma questão falando de pedido principal, entenda que tem um subsidiário ali. Normalmente é assim que acontece, certo? Ele funciona para caso o juiz indefira o pedido principal, ou seja, o juiz não quis deferir meu pedido de reintegração ao trabalho, quando é uma ação trabalhista, né, reclamação trabalhista. Não atendeu o pedido de reintegração ao trabalho, mas aí também eu fiz o segundo pedido sobre indenização. Já que ele não quer restituir o meu emprego, que pelo menos me dê a indenização sobre as verbas rescisórias. Isso é um pedido subsidiário, certo? Não me dê um, mas me dê o outro. Basicamente isso. Pedido cumulativo, quando há pluralidade de pedidos. Pedido combinatório é quando tem um pedido, ou seja, você pediu uma coisa, eu quero o cumprimento dessa obrigação aqui. Enquanto você não cumprir essa obrigação, eu quero que o juiz defira uma multa por descumprimento. Normalmente essa multa é por dia. Eu já vi casos de ser por dia, por exemplo. Não cumpriu aquela obrigação, vai ter R$100 de multa por dia. Então, assim, ela garante uma maior efetividade para a execução daquele pedido. Por quê? Está sendo multado todo dia, né? R$100, dinheiro não dá em árvore. Então, tem uma efetividade, sim. Só dói na gente quando dói no bolso. É isso, basicamente é isso. Pedido em prestações periódicas se realiza de forma parcelada. Isso aqui é muito usado nas ações de alimentos, porque quando a gente pede, por exemplo, eu quero R$2.000 mensais de alimentos, mas aí quando a gente vai contar, já fica como se fosse os 12 meses, né, do ano inteiro. Pedido implícitos. Os pedidos implícitos, eles têm algumas situações em relação que pode ter. Uma delas é justamente a questão dos honorários. Os honorários é um pedido implícito, porque, por exemplo, eu não preciso necessariamente dizer requer concessão de honorários em tal valor, porque é algo que já está ali, que tem um entendimento que o advogado vai receber, entendeu? Então não é algo que precisa necessariamente ser explicitado. A maioria dos advogados colocam, então, né, na dúvida, peca pelo excesso. O pedido pode ser alterado? O pedido pode ser alterado de duas formas. Até a citação, ou seja, até a pessoa ser notificada que está sendo processada, o pedido pode ser alterado. A parte autora pode alterar o pedido, certo? Sem consentimento do réu. E com o consentimento do réu, até o saneamento do processo. Lembra que eu mostrei para vocês aqui as fases do nosso procedimento comum? Tem a fase postulatória, tem a fase de saneamento. Até essa fase de saneamento aqui, eu posso alterar o pedido, certo? Com o consentimento do réu. E quando eu falo de consentimento do réu, é que eu quero alterar o pedido. Eu protocolei um documento falando que eu quero alterar meu pedido. A partir desse momento, eu abri um prazo de 15 dias para o réu se manifestar, se ele vai aceitar a minha alteração ou não. Normalmente não aceita, né? Porque se eu quero alterar o pedido é para melhor.
melhor pra mim, não pra outra parte. Normalmente não aceita, é meio até incomum isso aqui. Nunca vi. E essa alteração do pedido está disciplinada no 329 do CPC. Show? O processo civil permite pedido genérico? Permite. Parágrafo 1º do 324 cita lá 3 hipóteses, certo? 3 hipóteses de que o pedido pode ser genérico, que é aquela que a professora até falou, sobre ação de inventário, quando você não tem a noção de quantos bens tem ali, quando você não pode determinar quantos bens tem ali, e isso cabe um pedido genérico. Gente, falei essa parte do pedido bem rápido, porque vocês viram essa semana, então acredito que está bem fresco na memória, certo? Valor da causa. O valor da causa, vamos lá. Toda petição tem o valor da causa, mesmo que seja para meros fins fiscais, certo? Mesmo que, por exemplo, ações de retificação de nome, eu não tenho nenhum gasto com aquilo ali. Não tenho nenhum gasto. Eu só estou entrando com a ação pedindo para retificar meu nome. Normalmente pessoas transexuais fazem isso. Mas aí, eu não tenho nenhum pedido em relação pecuniária, né? Dinheiro, money. Mas de qualquer forma, eu tenho que aderir um pedido, um valor da causa, certo? Que é justamente o que a professora falou de quarta-feira para vocês, que é o valor da causa para meros fins fiscais. Normalmente, os advogados adotam o valor de um salário mínimo vigente da época, certo? Mas eu já vi petição com R$100, R$50. Vai muito do que você tiver em mente, sabe? Outra coisa. O valor da causa é diferente do valor do pedido. E a gente vai ver isso agora no 292. Estamos terminando, tá, galera? Rapidinho. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, vamos aqui para o primeiro inciso, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades. Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais. R$2.000, por exemplo, multiplica por 12. Na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. A ação indenizatória, inclusive a de dano moral, o valor pretendido. Na ação em que a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores. Na ação em que os pedidos são alternativos, os de maior valor. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Então aqui vocês veem que é algo bem relacionado ao pedido em si, né? Os tipos de pedido. E assim, sempre que você for dar o valor da causa, você tem que fundamentar. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, dá-se à causa o valor de R$5.000, consoante ao inciso 2 do artigo 292 do CPC 2015. Qual o inciso 2? Na ação que tiver por objeto a existência, a validade, cumprimento, a modificação e tal, etc. Gente, ele quer dizer que o meu valor da causa é baseado no inciso 2 do 292. E se eu não colocar isso aqui, eu vou estar tirando o valor da causa da minha mente. As vozes da minha cabeça me disseram que eu tenho que colocar R$5.000 de valor da causa. E isso não pode acontecer. Tudo no direito tem que ser fundamentado juridicamente. É isso que a OAB pede de você, é isso que o EPJ pede de vocês, que a professora vai pedir de você. Fundamentem juridicamente. Só para finalizar aqui o valor da causa, gente, sempre que vocês precisarem citar números dentro da petição inicial, escreve por extenso. Coloca o número sim, o algarismo todo bonitinho aqui. Se for, né, em valor monetário e tal, coloca as casas decimais, tudo direitinho. Mas também, a seguir, vocês colocam o número por extenso, porque isso evita erro material. Eu já vi petição que a pessoa errou o valor em número, né? E não tinha colocado o número por extenso.
você está confirmando o valor que você está pedindo ali. E isso dá mais confiança, sabe? Mais segurança pro juiz, pra você, pra parte que você está representando. Então, assim, coloque, tá certo? E bora praticar rapidinho, só pra gente finalizar. Conseguem ver aqui? Conseguem ver o caso? Caso 1, caso 2? Me digam, me dê um ok? Sim? Show. Vamos começar pelo 1. O casal, Ross e Rachel, mantiveram um breve relacionamento durante meses, e dessa relação nasceu a pequena Emma Geller Green, que foi devidamente registrada. Contudo, após desentendimentos, a relação chegou ao fim, e Rachel decidiu exigir o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$3.000 mensais, além de ajuste quanto às visitas e guarda compartilhada. Nesse caso, qual seria o valor da causa e fundamentação jurídica? Respondam aí para mim no chat, por favor. Caso de pensão alimentícia, tem um inciso lá no 292 que fala sobre isso. 36 mil. Mais alguém? Mais alguém? Qual inciso? Qual inciso do 292? Olha aí pra mim. Alguém? Isso. Mas alguém achou o inciso? Não tenham vergonha, falem. É legal quando vocês falam. Todo mundo concorda? Vamos lá. Artigo 292, inciso 3. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Show? Então, se a Rachel está pedindo R$3.000 mensais, eu vou multiplicar. Sim, quando é pedido de alimentos, sempre vai ser multiplicado por 12, certo? Conformidade com o inciso 3 do 292. Aí, gente, seria assim: dá-se o valor da causa. Deixa eu só voltar aqui, até eu esqueço. Dá-se o valor da causa de R$36.000, igual o João Vitor falou ali, em consonância ou em conformidade com o inciso 3 do artigo 292 do CPC 2015. Ficaria assim na petição de vocês, certo? Se vocês fossem advogados da Rachel. Esse seria o valor da causa dessa ação de alimentos. Pode também pedir, sim, usando porcentagem quando a pessoa, né, o pai, por exemplo, se o Ross fosse CLT e ele tivesse folha de pagamento, ou concursado, né, enfim, pagamento em folha, no geral, aí você pode pedir porcentagem. Por exemplo, 30% das verbas que ele recebe lá no trabalho. Tem muito isso, entendeu? Caso 2. Rhaenyra Targaryen e sua família vivenciam uma difícil batalha judicial na disputa pela demarcação, grave essa palavra, de um imóvel localizado em Kingsland. A área do terreno foi avaliada em R$200.000. Enquanto a área construída foi avaliada em R$325.000. Como advogado da família Targaryen, para a propositura da ação de demarcação, qual é o valor da causa e fundamentação jurídica? Olhem aí no CPC de vocês e me digam qual inciso e o valor que ficaria da causa.